Todo dia eu penso em desistir, mas todo dia eu escolho continuar. Eu quero sentir frio na barriga de novo. A gente recebe muitos nãos na vida, né? E a gente precisa muitas vezes assumir o que é autêntico, o que é verdade para nós, né, amor? E seguir em frente e tentar e bater em outras portas. Coragem é um ponto super importante. Acho que o medo ele paralisa. Aê! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do TPM, Tecnologia Papo de Mulher. E hoje esse episódio tá sensacional. Vou passar aqui para a Pri para ela comentar um pouquinho, porque a gente tem aqui 3 mulheres de peso para falar com vocês, né, Pri? É isso aí, mas antes eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tá direto do Google, não é? Ai, meu Deus! Muito bem, gente. A gente tem plateia hoje. É um episódio, além de muito especial, um episódio também um pouco diferente. E a gente está muito feliz aqui. A gente tem 3 mulheres de peso, 3 mulheres incríveis. Eu quero começar agradecendo muito essa oportunidade, a presença de vocês e de vocês aqui, pessoal, que estão com a gente no TPM hoje. Bom, a gente tem Mônica Carvalho, Fernanda Dória e Cláudia Tozeto, que são executivas do Google. A gente não vai falar desse currículo maravilhoso que cada uma tem, porque eu acho que vocês... A gente nem consegue. Eu nem consigo falar. Exato. Passa para elas que é melhor. Então, vocês podem se apresentar aqui para a nossa comunidade do TPM. Vou começar com a Fer. Legal. Bom, primeiro, feliz demais de estar aqui participando com vocês no TPM. E falando um pouquinho de mim, eu sou formada em administração, 27 anos de carreira, e como a gente está aqui no TPM, é legal falar que eu passei por 2 indústrias, né, que têm uma presença tradicionalmente masculina. Então, trabalhei muitos anos na indústria automotiva e estou há 15 anos aqui no Google, trabalhando na área de negócios com o Google Ads. Então, esse é um pouquinho da minha carreira. Muito incrível. Bom. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Cláudia Tozeto. Aqui no Google eu sou a head de comunicação, né? Cuido de todo o relacionamento da gente com a imprensa, com os criadores de conteúdo. Então, bem-vindos, é um prazer estar aqui com todos vocês. E eu sou mãe, né? Acho que esse é o meu primeiro papel, assim, que eu gosto de destacar. Sou mãe de um menino de 10 anos, uma menina de 4, então baita responsabilidade. E sou jornalista de formação. Acabei de completar 20 anos de carreira e trabalhei cobrindo tecnologia em várias revistas, em sites, no Estadão, na Veja, durante um bom tempo. E depois resolvi mudar um pouquinho as coisas e vir trabalhar aqui nesse playground que é o Google, né, gente? Que legal. Muita história boa para contar. Muito bom. Oi, gente. Um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Comemorando o aniversário também de algumas pessoas aqui. Então, uma honra. Estou aqui por escolha. É um prazer, viu? Muito bom. Então, eu sou a Mônica de Carvalho, sou diretora de negócios aqui do Google, sou responsável por algumas indústrias, sou conselheira também em algumas empresas, sou mãe da Carol e do Caio. A Carol tem 27 anos, o Caio vai fazer 20 anos. Também sou mãe de pets, tenho vários pets, incluindo uma papagaia. Adoro a tecnologia e estou aqui no Google há 11 anos e me sinto aprendendo todos os dias e isso que me motiva, que é aprender sempre. Que demais. Eu não acredito que você tem uma papagaia. Eu tenho uma papagaia, 2 tartarugas e 2 cachorros e um cavalo. Não, para! Um zoológico. Jura? A minha mãe tem... Não, minha mãe tinha 2 papagaios. Mas qual que é o nome da papagaia? Que agora Jade. Jade. E as tartarugas? As tartarugas, uma chama Bonifácio e a outra chama Beethoven. Gente. E o cavalo? Tem nome também? Tyler. Tyler, todo mundo tem nome. É que na minha filha é família. veterinária, né? Então você imagina de onde surgiu o zoológico, né? Gente, Tá não explicado. falei que eu não sou mãe de pets, mas eu tenho um casal também. Não falei da parte mais importante, né, da vida. Que Conta. Meus pequenos, sim, um casal, o Rafa de 14 e a Manu de 10. Fazem aniversário agora em setembro. Lá. Opa, os 2 em setembro? Os 2, um sequência do outro. Um Setembro dia de faz o quê? É diferença. virgem? Não, qual que É, é? virginianos. Virginiano, é verdade. Uau, super organizados, planejados. Muito bom. Muito legal. Bom, temos aqui, então, 3 mulheres com 3 trajetórias diferentes, mas
com algo muito em comum, que é realmente trazer aqui o propósito de inspirar e transformar e também fortalecer. Então, eu quero abrir aqui a nossa conversa perguntando para cada uma de vocês, tá? Quero que cada uma responda. Quando eu falo a palavra fortalecimento, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? Começando aqui. Que legal. Sim, fortalecimento, para mim, vem autoconhecimento. Acho que tem muitos significados, mas para mim, autoconhecimento é a base. Eu sempre falo que na minha carreira, eu queria que alguém tivesse me dado essa dica antes. O quanto o autoconhecimento é importante, porque é o guia, é o que nos norteia. Nem sempre a direção que a gente vai é a que, de fato, acontece, mas todos nós precisamos ter o conhecimento de quais são as nossas fortalezas, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é negociável, o que é inegociável. Isso norteia demais as nossas carreiras e as nossas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais, porque as coisas vão se entrelaçando. E eu digo que eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica antes, porque eu levei muito tempo para olhar, para parar, para refletir. Porque não é algo automático. Realmente a gente precisa encontrar pausas, precisa encontrar pessoas que nos ajudem a fazer essas reflexões. Muitas vezes, sozinhos, a gente não consegue ouvir as coisas de uma maneira errada, viesada. Então, eu levei algum tempo, acho que só no momento onde eu estava mais madura e avançada na minha carreira que eu parei para ver o quanto isso era importante. Até porque as decisões passam a ter pesos maiores ao longo da vida da gente, né? Eu falo, já não sou mais só eu, tem meu marido, tem as crianças, tem muito impacto. Então, as decisões passam a ter maior peso. E, realmente, com o autoconhecimento, a gente se fortalece, faz escolhas melhores, sabe onde entrar, onde não entrar, onde pode ser, onde pode não ser. Então, para mim, essa palavra autoconhecimento é chave ao longo da carreira da gente. Perfeito, muito bom. Muito bom. Eu sempre lembro de uma frase que, assim, para mim é um mantra que eu repito para mim, que é: todo dia eu penso em desistir, mas todo dia eu escolho continuar. Uhum. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como eu vejo a vida, assim, porque eu nunca tive medo de aprender uma coisa nova. E eu acho que se fortalecer tem a ver com persistir, né? E eu acho que o aprendizado, ele vem da persistência. Ainda mais quando a gente pensa, né, nessa área de tecnologia, onde tudo muda tão rápido. E às vezes a gente para e fala, nossa, mas eu aprendi um pouquinho aqui e agora tivemos outra revolução. Eu acho que a persistência em continuar aprendendo também é uma forma de se fortalecer para esses desafios que aparecem. Olha, eu ia responder que eu não tenho uma palavra, mas assim, acho que as minhas amigas aqui falaram de duas que eu concordo, que é aprendizado constante, amor próprio, que eu acho que é um pouco mais do que autoconhecimento, e eu acho que é ter uma rede de apoio. Eu acho que todas as vezes que eu tive uma rede de apoio na minha vida, na minha casa, ao meu redor, no trabalho, eu me fortaleci. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre ter uma rede de apoio em pessoas que a gente confia, acredita, admira, que eu acho que isso faz uma diferença enorme. Sem dúvida. A Cláudia trouxe um ponto muito interessante, que foi a coragem, né? A coragem que a gente precisa ter em vários momentos. E tem esse fortalecimento que muitas vezes é forjado, né? Que você se torna mais forte depois de grandes desafios e de momentos que você precisa ser ousado e falar, puxa, isso aqui eu ainda não sei fazer, mas eu vou encarar, né? Todo mundo aqui já teve momentos como esse e que muitas vezes a gente foi cara de pau ali de falar, eu vou peitar todo isso aqui. Todo dia, né? Não parou. Todo dia. Cara de exato, pau é uma skill, né? Cara de pau é uma habilidade. Né? E eu queria muito conhecer esse lado de vocês, então, que vocês trouxessem momentos marcantes da carreira em que ousadia foi importante para se fortalecer. Então, vamos começar, Mônica, daqui. Olha, eu vou falar de um tempão atrás, hein? Eu vou falar da minha ousadia quando eu comecei no mercado de trabalho. Que eu lembro que eu fui pegar um estágio numa agência de publicidade. Aí a pessoa que estava me entrevistando falou assim, a gente tem vários tipos de estágio. Tem o estágio que você dá uma volta para todas as áreas, tem um que você fica em uma área específica. E falou, o que você quer? Eu falei, aonde você tem o maior turnover de pessoas? Aonde ninguém quer ficar? Ele falou, na área X, não vou falar a área aqui.
Aí eu falei, então, lá que eu quero. Ele olhou para mim e falou assim, você quer um lugar onde ninguém está? Eu falei, porque eu quero ter a chance de ser contratado. Então, se ninguém quer, eu acho que vai ser uma oportunidade boa para mim. Mas eu acho que durante a carreira, acho que coragem é um ponto super importante. Acho que o medo, ele paralisa, né? E eu acho que todos nós temos que ter coragem. Lógico que tem que ser uma coragem que a gente tem que avaliar, né? Todos os prós e contras, mas eu acho que a gente tem coragem de, principalmente, questionar o status quo, principalmente de ajudar alguém que está precisando, de olhar para aquelas pessoas, de olhar para aquela oportunidade. Então, eu acho que a coragem é algo que me move, respeitando sempre todo mundo, mas sem tirar a minha autenticidade. Então, eu não gosto que quando me rotulam, e eu sempre tomo cuidado de nunca tirar a minha autenticidade. Lógico, aprender, mudar, evoluir, mas sem tirar a minha autenticidade. Excelente. Cláudia? Olha, eu me lembro de uma situação que eu vivi quando eu era editora de tecnologia no Estadão, que eu estava assim, cheguei num ponto da minha carreira ali que eu estava me sentindo um pouco estagnada, assim. Eu tinha aprendido muita coisa, já estava, né, cobrindo tecnologia há muito tempo, e decidi criar um projeto novo, criar um produto do zero. E eu lembro que eu cheguei para o meu chefe na época e falei assim, olha, tenho esse projeto, criei todo o plano de negócio, e ele olhou e falou, isso vai dar muito trabalho, não vale a pena, acho que a gente não precisa investir nisso. E eu fiquei assim um pouco frustrada naquele momento, mas no outro dia eu levantei e falei, eu vou contar isso para quem eu puder aqui dentro para ver isso acontecer. E foi meio que uma campanha, sabe? Eu assim, encontrava alguém no cafezinho e falava, você sabe o projeto que eu estou trabalhando? Eu estou fazendo isso, aquilo. E fui contando para as pessoas, até que um dia o CEO da empresa me mandou um convite para uma reunião para eu apresentar o meu projeto, que estava todo mundo falando. Então, eu acho que tem a ver, eu acho que a coragem, ela tem a ver, às vezes, com essa ousadia, né? De a gente não se contentar com o primeiro não, né? Acho que a gente recebe muitos nãos na vida, né? E a gente precisa, muitas vezes, assumir o que é autêntico, o que é verdade para nós, né, amor? E seguir em frente e tentar e bater em outras portas. Então, acho que esse momento, assim, para mim é muito definidor. Para mim, eu estava pensando aqui, e é muito curioso que, quando eu reflito na minha carreira, acho que os principais saltos que eu dei foram momentos onde eu parti desse ponto de coragem, de ousadia. E, normalmente, é para coisas que têm o desconhecido, né? Porque a coragem é isso, é você se lançar em algo que é desconhecido. E aí eu vou trazer um momento que eu entrei aqui no Google, né? 15 anos atrás, eu estou há 15 anos no Google. Eu vim de uma indústria muito tradicional. Na época, eu sempre falo isso, ninguém falava que era empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia era IBM, né? Não existia Big Tech. Isso é coisa de alguns anos para cá. E eu estava muito bem na empresa onde eu estava. Quando surgiu essa oportunidade, apliquei, enfim, levou um tempo. Quando eu entrei e eu fiz o anúncio na empresa que eu estava, as pessoas falavam assim, Fernanda, o que você está fazendo? Mas para onde você vai? Mas que empresa é essa? Mas a empresa é muito pequena, né? Então, porque... O famoso, você tá louca? Você tá louca? E eu me lembro até hoje que teve uma conversa de um diretor que chegou, né? E falou, quero conversar com você, quero entender o que você está fazendo. E eu falei assim, eu quero sentir frio na barriga de novo. Isso. Bom. Muito bom. E é essa busca pelo aprendizado. Porque no lugar que eu estava, eu tinha uma projeção, era um plano de carreira mais desenhado, estava tudo posto. Mas não era o que eu queria. O frio na barriga não vinha, né? Eu queria mais velocidade, eu queria esse aprendizado, eu queria algo novo. Eu falava no passado, internet é o futuro. Muito bom. Era aquilo 15 anos atrás. Eu vislumbrava, eu olhava para aquilo e falava, é isso. Então, eu acho que é essa garra, essa coisa que vem de dentro, esse frio na barriga. E até hoje eu me questiono, se eu não estou sentindo frio na barriga, tem algo que eu preciso mudar. Eu concordo. E é essa coragem, a coragem traz frio na barriga e é algo que nos move, né? Então, acho que esse momento que eu entrei no Google, ele foi muito marcante nesse sentido.
Não, Nossa, demais. E enquanto vocês falavam, né, vinha muito na minha cabeça a questão da síndrome do impostor, da impostora. E esse frio na barriga, que a Fer comentou, a coragem, né? Imagina, tua coragem também de começar a falar do projeto para várias pessoas acreditar. Esse frio na barriga a gente tem que sentir, né? Porque, como você falou, se eu for a pessoa mais inteligente da sala, algo está errado. Então, se a gente começa a partir desse ponto, esse frio fica mais, né? Beleza, eu já estou acostumada, eu tenho que sentir isso. Então, adorei demais aqui a fala de vocês, porque vem muito realmente encontro a síndrome de impostor, que a gente escuta bastante. E também, vocês comentaram sobre aprendizado, né? Tocou aqui várias pessoas, principalmente você. Então, eu vou lançar aqui para a Mônica a pergunta, né? Sobre o aprendizado, o autodesenvolvimento. Você falou que é importantíssimo, mas o quanto que isso é importante dentro das equipes de trabalho? Olha, eu acho fundamental. Primeiro que, assim, eu acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Então, assim, eu aprendo muito com a minha equipe. Nossa, eu acho, tenho certeza, inclusive, que eles todos serão melhores que eu um dia, sabe? Eu acho que é importante a gente aprender com todo mundo. Mas eu acho que eu estou sempre me provocando também para aprender. Então, eu sempre... Quando você está num ambiente de trabalho e você discute muito sobre algo, então aqui a gente tem a vantagem de estar numa empresa de tecnologia, né? Então eu me sinto de verdade aprendendo todos os dias. Hoje eu estava numa reunião e falei, nossa, eu não sei de nada disso, preciso estudar. E aí você começa a se provocar e fala, nossa, eu preciso estudar um pouco mais. Mas eu tento também sair do escopo que eu estou, sabe? Então... esse ano eu fui para a China, fui para a Singularity, eu queria entender o que está acontecendo em biotecnologia. Fiquei apaixonada por biotecnologia. Biotecnologia não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o futuro, né? Então, eu estou estudando bastante sobre biotecnologia. Então, eu vou sempre me provocando de buscar pessoas na minha vida que eu não me relaciono, né? Então, eu não tinha contato com médicos. Hoje eu tenho muitos amigos médicos. Eu quero ouvir o que eles estão pensando. Eu quero ouvir o que um antropólogo fala. Com uma pessoa diferente do meu círculo do dia a dia para ela trazer insights diferentes para a minha vida, né? E isso me move e toda hora eu estou tentando me provocar. Não dá tempo, né? Porque eu acho que a coisa mais escassa que a gente tem hoje é tempo, né? Mas eu estou sempre tentando me provocar o que eu vou estar estudando ano que vem. O que eu vou estar estudando. Sem me também ficar com uma pressão na minha vida que, pelo amor de Deus, mas tem que ser prazeroso, sabe? Mas eu sinto que eu preciso estar sempre aprendendo. Acho que eu não gosto de trabalhar num lugar onde eu não me sinto aprendendo. Eu preciso estar sempre aprendendo. Sim, sim. E essa tua estratégia é muito boa, né? Você começar também nesses encontros com os teus colegas que não fazem parte do teu mundo, você também começar a provocar, ficar curioso, conta do seu mundo para eu aprender, né? Fazer essa troca. E assim, pensando na frente, né? O que vai acontecer que eu acho, né, que vai acontecer? Porque acho que certeza ninguém tem, né? Então, o que eu vou estudar pensando lá na frente, não pensando no meu hoje? Porque tem muitas maneiras de aprender, né? Você, às vezes... A gente pensa, às vezes, numa maneira tradicional, mas é o que a Mônica comentou. Viajar é aprender, conhecer pessoas... Muito, né? Conhecer pessoas, enfim, novas culturas. Então, a gente pode aprender em muitos momentos. E tem um elemento que a Fer trouxe um pouco, a Mônica também, enfim, que é a curiosidade, né? A gente precisa ser curioso em qualquer setor, no nosso... Acho que ainda mais, né? Fer, o que você pensa aí um pouco sobre isso? Não, é totalmente essa questão da curiosidade, da busca pelo aprendizado. E eu gosto muito que você falou, Mo, que é a gente transitar em ambientes diferentes. Perfeito. E eu adoro conversas de carreira e essas conversas que a gente tem com muitas pessoas dentro do escritório, dentro do meu time, fora. E eu sempre faço uma provocação. Eu falo assim, olha para a sua agenda. Vê nos últimos 15, 20 dias qual a pessoa nova que você conversou. Se não tem ninguém, tem um problema. Boa. Olha só, essa é boa. Que é isso? Boa Eu meta. falo assim, coloca uma meta de conhecer uma pessoa nova a cada mês. E eu falo, não se limite ao seu time, à sua área, à nossa empresa, mas fora. Porque é isso. Eu acho que a inspiração nunca vem da algo igual que você faz. Vem de coisas diferentes. Que você fala, nossa, isso pode ser aplicado aqui com outra realidade, adaptado. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar novas inspirações, novas referências. O aprendizado, a curiosidade move isso.
Óbvio, não é fácil, né? Não quer dizer que eu faço isso também. Tem hora que eu faço a reflexão na minha agenda, né? Falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas tem que colocar uma certa intencionalidade, porque isso, o tempo engole. E se a gente aperta o botãozinho do piloto automático, a gente só repete modelos. Vira hábito. Vira hábito. E aí a gente se esquece, né, do que o tempo está passando. Enfim, a inovação não vem só do que a gente está fazendo aqui. Então, é muito importante a gente abrir espaços para coisas não óbvias. Eu sempre falo, a gente está sempre nos eventos do Google, a gente tem que estar em eventos do mercado também, não pode se limitar. Então, eu acho que a gente tem que viver mais para fora, para buscar referências e a gente se provocar. E a gente vive, né? Nós aqui, que estamos na área de tecnologia, a gente vive a grande transformação, a exemplo da inteligência artificial, né? Que nos traz ainda mais a necessidade de aprender e aprender e aprender. Todos nós vamos ter que passar por um reskilling. Todos Exato. nós vamos ter que aprender muito mais. Queria muito ouvir nesse sentido também, né? Como é que vocês, como líderes, vivem isso na prática, com seus times, enfim? Olha, vai muito de cada época. Então, agora, por exemplo, no meu time, a gente criou um pequeno grupo aí, um comitê, onde a gente está estudando inteligência artificial na prática, né? Então, a gente tem vários produtos aqui dentro e cada um está estudando e depois a gente começa a trocar entre a gente os aprendizados e como é que a gente implementa isso no dia a dia. E fora de como a gente se prepara com o time, eu estava ouvindo todas nós aqui, eu fiquei pensando numa coisa também que eu acho que é super importante, que tem a ver com o ponto que vocês falaram sobre a curiosidade. Eu acho que um ponto importante do processo de aprendizado é você não ouvir só a narrativa que estão te contando. Excelente esse ponto. Eu acho que você tem que ouvir o outro lado que é contraditório, né? Então, quando você acredita numa coisa muito forte, você tem que ouvir o outro lado. Eu acho que tem muito aprendizado, muito insight quando você ouve pontos de vista diferentes do seu. Acho muito rico. É uma questão de maturidade, a gente precisa evoluir, saber ouvir, mas eu acho muito importante nos dias de hoje. Não, totalmente. E você tocou num ponto também importante. É difícil, né? É muito difícil você dar espaço para trás, não entrar no modo defensiva. Não, essa é a minha opinião, você está discordando por quê, né? Então, assim, você tem que dar essa pausa. Ela tem que ser também uma pausa que você faz consciente. Saber ouvir. E eu acho que nesse sentido, né, eu acho que a inteligência artificial ela vem também para ampliar essas oportunidades de aprendizado, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas aqui, por exemplo, o Notebook LM, que é basicamente um assistente seu para que você vá acumulando fontes de dados, né? Então, um exemplo, como a Mônica falou, né, ela está pesquisando biotecnologia, então vai acumulando aqueles artigos, aquelas reportagens, né, todo o material de pesquisa durante esse tempo, e você usa a IA como o seu assistente, como um companheiro ali para você discutir e explorar toda essa riqueza de informações, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de comunicação, hoje, a gente está vivendo uma transformação muito grande na forma como a gente consegue absorver conhecimento. E eu acho que a IA ela vai ter um papel muito importante em acelerar esse processo para todos nós, né? Então, acho que a gente vai, digamos, sair do zero em qualquer área de conhecimento muito mais rapidamente usando esse tipo de plataforma. E para mim, eu acho que é uma questão de como a gente está fazendo esse processo de aprendizado. Eu acho que é se jogando, usando. Exato. E acho que tem muito uma questão, né, para a gente, como está no dia a dia, com pessoas, acho que é aquilo de você ser o exemplo também, né? Então, falo, como que a gente quer que as pessoas usem se a gente mesmo não está fazendo isso? Então, eu tenho me questionado também. Poxa, como que eu estou usando no meu dia a dia? Como que eu estou usando o lado pessoal? Porque tem muitas coisas do lado pessoal que a gente pode usar. A IA que ajuda a gente, gestão da casa, gestão financeira, enfim, organização. Então, eu tenho me questionado cada vez mais o quanto eu estou trazendo isso para o meu dia a dia, o quanto eu estou trazendo isso na aplicação com o meu time, quanto eu posso dar de referência e de exemplos meus, né? Então, eu acho que começa com a gente, né? Enfim, eu acho que não tem outra melhor forma de aprender com IA que é testando, se divertindo. Eu fiquei me divertindo um monte esses dias com a ferramenta que a gente lançou no Gemini, que vai mudando as nossas fotos e os filhos entram na brincadeira. Então,
é trazer isso para o dia a dia de uma forma natural também. Porque daí também cria muita proximidade, né? Você acaba incluindo outras pessoas que também muitas vezes pensam, poxa, eu não tenho essa faculdade, eu não tenho esse estudo, eu não li o que ela leu. Então, quando você deixa mais comum, fica mais próximo, né, da nossa realidade também. Você sabe que tem uma história interessante sobre inteligência artificial? O meu filho, ele é apaixonado por design de joias, mas ele gosta de fazer, né? Ele construir, ele fazer ali, ficar no estúdio. E ele estava preocupado com o futuro dele, que é a paixão da vida dele. Aí eu peguei, e ele adora anime também. E aí eu pedi pro Gemini criar um bookstore com base de anime, contando uma história de como aquele garoto, com aquele sonho, venceu, chegou onde ele queria, montou as coisas dele. E a hora que eu mandei para ele, ele falou, uau! Então, assim, muito legal como você usa aquilo no dia a dia, né? Para incentivar, para estimular. Tem um outro amigo meu que estava criando, o filho dele estava muito bravo com alguma coisa, ele criou um bookstore para ensinar o filho a ficar um pouco mais calmo. Então, quando o menino se viu ali na historinha, em quadrinhos, sabe? Ele ficou animado. Então, é muito legal como a gente traz isso para o dia a dia e facilita também o nosso dia a dia como executiva, né? Sem dúvida. Falando dessa questão do reskilling, né, de se requalificar e conectando com inteligência artificial, vocês acreditam que o fato da gente ser mulher em tecnologia, essa responsabilidade, ela dobra, triplica, enfim, ela aumenta? Ou seja, a necessidade da gente sempre correr atrás e ser mulher em qualquer lugar, né? Eu acho que balançar todos os pratinhos não é fácil, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre um grupo de apoio muito importante, mas eu acho que isso está cada vez mais evoluindo. Eu acho que nós, mulheres, estamos nos ajudando muito mais para que isso evolua, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ser mulher é sempre... A gente está ali tentando superar. Acho que, às vezes, a gente fica se auto-sabotando também, porque a gente não tem muita coragem de falar o que a gente quer. Eu acho que ainda... Eu sinto que as mulheres elas entram menos na minha sala para falar sobre promoção, sobre salário. Os homens entram mais. Ainda é uma realidade, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa de pensar mais, refletir mais. Talvez a gente tem que ter um pouco mais de coragem, como a gente está falando aqui. Mas eu acho que sempre vai ser um desafio. Mas eu acho que a gente se coloca também nesse desafio. Sim. Eu acho que a gente sempre tem uma régua muito alta. Então, eu acho que muitas vezes a gente sabe mais, está mais qualificada, ainda assim a gente acha que não está tão qualificada quanto aquele par homem para aplicar para uma posição. Isso é muito importante, esse ponto que você traz. Então, eu acho que se a gente pega estudos, hoje a mulher, acho que tem até um nível de qualificação até maior, a gente vê pesquisas, né? Porque a mulher se dedica muito mais para acreditar que está qualificada para uma posição. Então, eu acho que ainda a gente se vê, eu acho que não tem como a gente falar que o mercado nos vê de forma igual. Acho que tem tido avanços. Eu acho que a conversa, hoje, ela é muito mais praticada. Não quer dizer que a realidade seja, mas eu acho que tem mais espaço. Eu falo que eu comecei a trabalhar num momento onde não existiam conversas sobre isso. Então, era muito mais difícil. Hoje, já existem conversas, existem espaços, mas não dá para falar que chegamos lá, né? Então, eu acho que continua existindo uma necessidade, sim, da gente continuar se qualificando, que eu acho que é algo que a mulher sempre fez, sempre buscou, mas a gente falar, sim, estou pronta, vamos lá, né? Então, eu acho que tem uma questão da gente se ver ocupando mais esses espaços, né? E faz uma diferença enorme, né? Quando você está discutindo com uma amiga sua e você fala, não sei, e a outra fala, vai, você está pronta assim. Era empurrãozinho que eu preciso, não é? É empurrãozinho que eu precisava, eu sinto muito isso. E eu já fui, muitas vezes, já me vi nessa posição e hoje falo assim, hoje eu posso dar esse empurrãozinho. E muitas mulheres que eu vejo que estão titubeando, eu falo, vai lá, o que você está esperando? Você está pronta. Né? Se eu não estiver pronta, a gente também nunca está, ninguém está. Então, é você acreditar que também que você pode fazer muita coisa, né? Eu acho também, Fê, que acho que esse ponto que você traz é muito importante, né? Nós também estimularmos as outras mulheres, né? Eu acho que hoje a gente tem, e eu fico muito feliz de dizer isso, mas no Google temos muitas líderes mulheres em posições de destaque. Então, é muito bom contar com essa rede,
de apoio, né? A gente poder estimular as outras mulheres também a continuar perseguindo seus sonhos e dar aquele empurrãozinho, né, Fê? Vai lá que dá, né? Você vai conseguir. Exato. E eu acho que também tem uma diferença muito grande do que a Cláudia falou, assim, de você ter um ambiente no trabalho que permite esse tipo de discussão, sabe? Eu acho Sim. que isso traz... Acho que a gente tem muita sorte aqui no Google de estar sempre conversando sobre isso, sempre empoderando uma outra, um respeito enorme dos homens. Eu sinto uma diferença muito grande também dos homens que trabalham comigo, até porque tem uma licença paternidade maior. A gente ia chegar Sim, a gente ia chegar nesse ponto, perguntar para vocês sobre isso, porque é algo que ainda poucas empresas fazem, né? É verdade. Muitas. Eu estou pensando aqui no Brasil, quais, mas o Google tendo essa iniciativa, qual que é o impacto? O que você sente disso na sua equipe ou mulheres que você conversa? É totalmente diferente. Até dos homens também, o que eles falam quando voltam. Acho que tem uma coisa muito legal que, assim, que eu ouço dos homens que trabalham comigo e estão curtindo, né, vivendo essa experiência da licença paternidade de 4 meses, aí, que acaba sendo um presente. Eu sempre falo para eles, putz, tenta ficar um período sozinho com o seu filho. Quando a sua mulher voltar, você ficar na sua casa com o seu filho, porque eu acho que é um presente, né? Sem dúvida. E é muito legal, porque você vê os comentários entre eles, é o respeito que eles têm, o quanto às vezes é difícil você fazer tudo ao mesmo tempo, o quanto eles são pais de verdade, sabe? É muito legal ver o relacionamento deles, né? Marido e mulher ali, como é diferente a cumplicidade e a relação pai e filho. Então, eu acho que é uma necessidade para fazer uma mudança realmente do homem cada vez mais entender a mulher, se respeitarem, cada um mostrar o valor dessa relação tão forte quanto pai e mãe, sabem entender a diferença de uma licença paternidade e maternidade. E tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu tenho vivido hoje, dos meninos com um pouquinho de medo quando eles vão voltar, porque eles estão ficando com licença paternidade de 4 meses. E eu falei, meu, que lindo, ó, não tem problema nenhum. Mas é tão legal ver isso. Eu já tive tanto medo de voltar, né? E não saber se eu ia ter meu emprego, como é que ia ser, né? Então, é uma troca de experiência que eu acho que só ajuda muito a entender os dois lados. Não, sem dúvida. Eu acho até que é imensurável, assim, o impacto disso na vida dos homens, das mães, das crianças. Eu acho que tem até um outro impacto. Eu também, esse ponto da mãe é muito curioso, né? Porque a gente só ouvia de mulheres e agora a gente está ouvindo dos homens, né? Que eles realmente se colocarem, né, num lugar que sempre foi das mulheres. E eu trago até um outro ponto que, para mim, é a conexão pai e filho. Porque é a nova geração. Né? É esse filho. Eu tenho um menino e uma menina, então eu vejo essa relação com meu filho e eu falo, qual é o homem que a gente está criando, né? Claro. E a partir do momento que ele tem obrigações em casa, a partir do momento que ele fica sozinho com os meus filhos, eu estou viajando a trabalho, ele está vendo o pai nesse lugar do gestor da casa, dos filhos, e ele vai se ver assim também no futuro. Então, acho que tem um impacto, né, dentro do ambiente corporativo, mas tem um impacto no lar, ali na casa, na família, para essa nova geração de meninos e meninas que a gente espera que estejam em outro momento, né, lá na frente. Aliás, eu acho que tem um impacto muito grande quando você está numa equipe, numa empresa que discute diversidade de forma muito aberta, né? É um presente na vida da nossa família. Sem dúvida. Você acaba trazendo isso para casa, sabe? E para o seu círculo de amizades. Acaba sendo um presente para todos nós. Não, com certeza. E eu fico também pensando nesses homens, né, que saem de licença paternidade, quando eles voltam, a empatia também que eles começam a ter com as outras mulheres do time. Sem dúvida. A gente falar, não. E dar o apoio também, criar essa rede de apoio, né? Fortalecer elas da mesma forma que outras mulheres também fortalecem a gente, né? De falar, não, vai ter seu filho sim, você vai voltar, você vai estar aqui. Então, você escutar isso também de um homem líder é muito bom, é um colega de trabalho também. E aí, Fer, eu queria que você contasse pra gente compartilhasse alguma situação que você lembra onde você se sentiu muito fortalecida pela sua rede de apoio. Eu vou, acho que, trazer esse momento da licença maternidade. Porque eu acho que o primeiro impacto ali do primeiro filho, né? Acho que o segundo você já sabe mais ou menos o que te espera, né? A complexidade aumenta, é fato, mas o primeiro ele traz um temor, uma insegurança grande. E eu tinha receio de sair do meu lugar e o que vai acontecer? 6 meses eu vou voltar?
será que eu vou saber, né? A gente está numa empresa de tecnologia que as coisas mudam diariamente. Será que eu vou saber voltar a trabalhar? Né? Como eu vou ser vista? Será que eu vou equilibrar as coisas? E eu lembro que, na época, eu engravidei aqui no Google do meu primeiro filho, o que para mim foi excelente, a licença maternidade era de 6 meses, o que não era normal no mercado de trabalho, 14 anos atrás, né? Eu conversei com muitas mulheres que eram mães na época. E aquilo me fortaleceu demais. Eu lembro que teve uma conversa que, para mim, foi do tipo, bagunçou tudo. Ela falou assim, você tente trabalhar de uma maneira que, quando você sair, ninguém vai sentir sua falta. Eu, como assim? Ela falou, você, de alguma maneira, não sentir sua falta, mas você vai deixar tudo muito bem organizado. E aquilo mudou a minha perspectiva. E não quer dizer que quando você volte não tenha o seu lugar, mas você, de alguma maneira, trabalhou para que a empresa prosseguisse sem você. Isso significa que você pensou num processo de sucessão, você fez uma transição de trabalho muito bem feita. Então, aquilo mudou a minha perspectiva de a empresa vai ter o seu lugar. Né? Faça o que você tem que fazer, prepare as pessoas para que elas façam a transição de trabalho com você. E quando você voltar, vai estar tudo aqui. Então, foi muito importante esse momento para mim, conversas que eu fiz com pessoas, mulheres que passaram por esse processo e no meu retorno também. Então, de alguma maneira, ter o suporte da empresa para eu voltar e meu trabalho está lá, ser bem recebida pelas pessoas, enfim. Então, esse momento da rede de suporte, até dicas do dia a dia, né? O momento de desabafo, né? Não é fácil. Em que momento eu sou mãe, eu passo a maior parte fora do tempo de casa. E voltar também não é fácil, não né? Foi. Porque você quer estar lá, né? O coração fica lá em casa, né? Exato. O coração tá lá. Ou e você ainda também está amamentando, então você tem que conciliar a sua agenda de reuniões também. É difícil. Viajar também começa a ficar bem desafiador. Eu ia comentar isso porque eu tive as duas experiências, né? A minha primeira gestação fora do Google e a segunda aqui. E eu acho que essa rede de apoio, esse entendimento da equipe fez toda a diferença na minha segunda gestação. Na primeira gestação, eu saí da empresa, eu tinha uma perspectiva de promoção na minha volta e, no final das contas, eu voltei e fui demitida. Então, foi muito complexo lidar, né, com todos aqueles sentimentos e aquela perspectiva de, nossa, eu quero voltar, eu quero trabalhar, eu quero ter meu espaço e, de alguma forma, essa oportunidade tirada, né? Então, eu acho que quando eu tive a minha segunda gestação, eu sentia muito essa preocupação, mas eu acho que com o apoio de todo mundo que trabalhava comigo, isso, assim, foi acalmando depois que eu voltei, sabe? Eu acho que isso fez toda a diferença para que eu tivesse, assim, meses de retorno muito tranquilos. Eu queria falar... Bom, infelizmente não vivi nenhuma das minhas gestações aqui no Google, mas eu lembro, assim, que tem uma parte que é física, né, gente? Então, assim, uma sala de amamentação, a gente tem aqui, eu acho tão legal você ter uma sala de amamentação. Eu lembro que eu ficava nas reuniões morrendo de dor, né? Precisando ir para algum lugar e não tinha. Então, é físico, né? Então, olhar para essas diferenças também é muito importante, dá uma tranquilidade muito maior para o profissional. Não, sem dúvida, que a gente estava falando no nosso outro papo de aquecimento, né? A questão da amamentação, quando você tem uma líder mulher, ou então um homem que já viveu ao lado da esposa esse momento, facilita muito, porque a amamentação você fica, às vezes, a noite toda acordada e chega às 8 da manhã, você tem que estar lá no trabalho, né? Então, não é todo mundo que entende isso. E é muito importante essa empatia. Sim, não, com certeza. E até falando mais sobre essa rede de apoio, eu queria muito que vocês compartilhassem conosco, quem está assistindo aqui, o que faz realmente uma rede de apoio ser transformadora. Nossa, eu acho que eu não tenho como falar disso sem falar da minha mãe, assim. Eu acho que a minha mãe, ela sempre, para mim, foi uma rede de apoio, assim, sabe, quase invisível, assim. Entra na sua casa, resolve os BOs, né, as coisas que tem que resolver, e, assim, sem nenhum tipo de interferência, nada, mas, assim, com aquele amor, aquele carinho. Então, para mim, eu acho que essa questão de você ter uma rede de apoio que realmente entende o momento, te compreende e te ajuda no que for necessário, eu acho que isso é transformador.
Eu acho que, além do que você está trazendo, Cláudia, acho que para mim tem uma questão do acolhimento, né? Muitas vezes você não precisa que alguém te dê resposta, só te ouça, dê um abraço, né? Esteja ali do teu lado. Acho que quantas vezes, em algumas situações, você fala, eu só quero abraçar alguém, né? Um lugar quentinho para te acolher naquele momento, mas também a rede de apoio muitas vezes te traz verdades, né? Te traz esses momentos do vai, você está pronta. Ou te ajuda a ver alguma coisa que você não está vendo naquele momento. Então, eu acho que tem muito essa questão de que entende, mas também te acolha e às vezes te traga algumas verdades. Eu acho que é muito importante a transparência. E a rede de apoio muitas vezes tem esse lugar também de nos ajudar a ver as coisas de uma outra perspectiva. Às vezes a gente está tão dentro daquele furacão, a gente para, respira, dorme com essa, sabe aquele famoso, dorme com essa? Amanhã a gente conversa e aí as coisas vão, né? É muito importante a perspectiva do outro, que é uma perspectiva às vezes mais neutra, mais fora de tudo aquilo e nos ajuda a enxergar as coisas como tem que ser. Acho que rede de apoio também tem a ver com empatia, né? Então, acho que ela vai mudando de acordo com a vida. E eu acho que a partir do momento que você vai aprendendo, eu criei um grupo café, até faz parte, que chama Dicas para Amigas, né? Quando você está desesperada, você vai lá e pergunta para alguma amiga, quem pode me ajudar com isso daqui? Muito bom. Funciona super. Mas eu acho que tem a ver com empatia, sabe? Às vezes, eu acho que a gente tem a família da gente, que é sempre o alicerce, tem a mãe, mas uma hora também a gente vai invertendo os papéis. Eu já estou no momento que eu estou virando a minha mãe da minha mãe, sabe? E aí eu acho que você se surpreende com o seu carinho das suas amigas que te surpreendem, dos seus amigos. Então, eu nunca vou me esquecer, eu tive câncer no meu seio e eu lembro que na minha primeira rádio, e eu não precisava mesmo que ninguém fosse comigo, a hora que eu cheguei lá tinha uma amiga minha sentada me esperando, né? Até me emociona falar, isso é uma rede de apoio, né? Eu não pedi, né? É aquele carinho, sabe, que você não pediu e a pessoa estava lá do seu lado. Isso tem a ver com conexões que a gente vai estabelecendo na vida também. Você não precisa estar com a pessoa todo dia para ela ser sua amiga, sabe? É a sensibilidade, muitas vezes, também, né? Do olhar para o outro, entender. Poxa, não preciso, às vezes, deixar que ela me fale, né? Essa minha liderada, ou, enfim, que ela venha me pedir algo. Se eu estou vendo, estou sendo sensível, eu simplesmente vou na direção e faço, né? É muito legal isso. Acho que isso faz uma diferença enorme na vida da gente. É uma liderança muito mais humanizada, né? Dentro das empresas, a gente trazer também PF, né, junto com o PJ, que não deixar ali fora. Então, eu acho que isso também facilita e começa, né, a cultivar esse ambiente onde as pessoas começam também a acolher uma outra. Eu adorei essa palavra, o acolhimento, né? Muito, muito forte mesmo. E mudando também, assim, um pouco aqui da nossa fala, né? Para começar a entender como que a gente também equilibra tudo isso no dia a dia. Porque a Mônica já... Ai, meu Deus, deixa eu te contar aqui. Porque Eu sei como todo existe. mundo, não Acho que é? a pergunta é, existe esse equilíbrio? Não, porque assim, mulheres ambiciosas temos, né? Com família temos também. Maravilhosas, lindas, que estão aí também buscando o autocuidado também. Mas como é que a gente equilibra tudo isso? Não sei a resposta. Essa é a pergunta mais difícil do podcast, né? Eu acho que, pelo menos a forma como eu vejo, eu acho que é uma dança, né? Você tem que se acostumar com essa dança, porque vai ter momentos onde você vai precisar se ouvir e se dar o devido espaço, né? E aí eu acho que a gente precisa tomar sempre o cuidado de não se ouvir somente quando você não está bem, né? Eu acho que é se ouvir bem antes disso, né? Olhar para o autocuidado, olhar para o bem-estar. E vai ter outros momentos onde, assim, o seu foco vai estar em outro lugar. Às vezes vai estar no trabalho, às vezes vai estar numa transição de carreira, em um curso novo que você está fazendo, porque é algo que você quer explorar. Então, eu acho que é uma dança. Você tem que ir um pouco equilibrando esses pratinhos e eles vão ter pesos diferentes em diferentes fases da vida. Para mim é um pouco de... Vocês já fizeram essa pergunta, eu falei, como que você equilibra tudo? Eu não equilibro tudo. Isso é muito bom. Isso é bom. O não sei. Eu equilibro tudo. Isso aí. Não, o não sei, acompanhado do eu não equilibro tudo. É muito boa essa resposta. E eu acho que, para mim, o segredo é alguns pratinhos vão cair. Você só faça a escolha dos pratinhos que vão cair. Porque é impossível equilibrar tudo.
Mas a gente só tem que tomar cuidado que alguns pratinhos não podem cair. Então, alguns você fala, olha, esse não vai dar. Então, esse daqui tá fora. Agora, isso daqui eu vou ter que manter de pé, né? E para mim tem esse ponto, Cláudia, que é muito importante, que é da saúde da gente. Então, eu já fui a pessoa que em alguns momentos fui. Pum. Aí o corpo me falou, eu cheguei no limite. Então, eu acho que a gente entender quando a gente está chegando próximo desse limite, falar, não, agora eu vou voltar. Porque eu falo, se eu não me cuidar, eu não cuido do meu trabalho, eu não cuido da minha família, eu não tenho lazer, eu não cuido dos meus filhos, eu não cuido de nada. Então, acho que o limite sempre é a saúde física e mental da gente. Hoje eu aprendi, e volta no ponto que a gente falou lá no começo, o autoconhecimento. Porque só a gente, os limites de cada uma de nós aqui é diferente. Então, é a gente se conhecer o suficiente para falar, opa, tô chegando próximo daquela linha, deixa eu voltar. Porque daqui para frente é uma zona de risco. Então, para mim, tem sido o meu termômetro. E eu acho que tem um ponto, estava refletindo quando você estava falando, Fê, de saber pedir ajuda, sabe? Muito, sim. Eu acho que às vezes eu lembro que uma vez eu estava desesperada com tanta coisa que eu tinha que fazer, e minha filha falou, mãe, por que você não está pedindo ajuda? É verdade, acho que às vezes a gente também... simples, né? A gente quer fazer tanta coisa, e eu acho que às vezes a gente precisa também se dar valor, sabe? Sei lá, ontem eu me olhei no espelho e falei, nossa, eu tô com um negocinho aqui meio flácido no meu rosto, eu vou lá na dermatologista, é minha hora, eu vou na minha dermatologista, né? Aí chega a dermatologista, você tem um evento? Eu falei, tenho, o meu espelho, né? Porque eu não estava feliz. Adorei. Eu mesma. Adorei. Isso é maravilhoso, muito bom. Eu não tenho evento nenhum, tenho eu mesma, né? Mas acho que é a gente também, às vezes, saber se respeitar, né? E pedir ajuda. Eu acho que talvez seja uma boa... Muito importante. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, amor? Eu acho que a gente, durante tanto tempo, precisou se provar tanto, que eu acho que a gente acabou, assim, tentando dar conta de coisas demais, né? E eu acho que é isso. Temos rede de apoio, temos amigas, né? Temos pessoas que acompanham a nossa trajetória, mentores, mentoras. Então, assim, como que a gente, às vezes, se dá esse direito de largar alguns desses pratinhos e pedir ajuda para sustentar ali o que precisa ser sustentado? E dividir, né, com as pessoas, assim, não é porque você é um manager que você não pode pedir ajuda pro seu time. Fala, gente, eu tô com um problema aqui, né? Então, acho legal essa troca. Ser vulnerável, né? Falar realmente, Ser eu não vulnerável, sei, né? ótima Essa vulnerabilidade no trabalho, eu acho que ela é essencial para andar, né, em conjunto com essa liderança que é mais humanizada. Eu achei muito maravilhoso essa pergunta e você naturalmente falou, eu não sei. Então, assim, é isso. Ai, muito bom. Pri, a gente está chegando no final. A gente está chegando no final, gente. Caiu mais umas 2 horas aqui. Eu também. Tá de papo entre amigas. Tem uma boa notícia. A gente vai ter um tempinho. Tem um tempinho para perguntas? Tem tempinho para pergunta. Muito legal. Muito legal. Então, vamos lá para as perguntas da nossa audiência. Ó, E daí já que a a gente gente vai falou tirar. de coragem, de verdade, se ninguém fizer pergunta, eu vou ficar super triste. Chateada. A Nath começou ali, ó. Vai, Nath. Bora. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália, trabalho aqui no Google com pesquisa. Obrigada pelas falas de vocês. Uma coisa que eu tenho me questionado muito, até por conta de toda a evolução de tecnologia, é o que fica, ou o que a gente precisa desenvolver cada vez mais como habilidades humanas. Que a gente possa terceirizar coisas para a tecnologia, para a gente ganhar produtividade, ganhar eficiência, muitas vezes velocidade, mas ao mesmo tempo coisas que a gente não pode perder ou precisa continuar cada vez mais desenvolvendo. Quais são habilidades do hoje, cada vez mais do futuro, que a gente como humanidade precisa ter. A gente como mulheres, claro, mas pensando em termos de comportamento, humanidade, dentro do trabalho, como liderança e na vida pessoal. Tenho me questionado sobre isso, acho que é um assunto interessante para a gente discutir e queria ouvir a perspectiva de vocês. Eu acho uma excelente pergunta, eu ando refletindo bastante sobre isso também. E eu não tenho a resposta certa. Eu tenho as minhas poucas reflexões sobre isso, porque eu acho que ainda é muito cedo sobre isso, mas eu te daria 2 palavras. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter mais sensibilidade, né? E eu acho que também criatividade. Eu acho que tem um ponto que a criatividade,
a inteligência artificial, ela potencializa a criatividade, né? Então, ela desata um nó importante para a gente. Então, se a gente souber usar todo o potencial dela com criatividade, ao mesmo tempo com essa sensibilidade, eu acho que são fortalezas. Por enquanto, eu acho isso. Eu acho que, para mim, tem a ver com a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Assim, eu uso muito a escrita para isso, né? Então, embora eu também use muito IA também no meu processo, né, de trabalho, com textos, com roteiros, etc., mas eu gosto de ter um papel em branco assim na minha frente para escrever ali sobre os meus pensamentos, como eu me sinto em relação a determinadas coisas. E eu acho que essa capacidade de reflexão em todas as áreas da vida, eu acho que ela vai ser bastante importante, até por conta da velocidade de transformação das coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa assim, de intenção para criar esses momentos, para refletir sozinho, para refletir em conjunto, porque eu acho que é da reflexão que vão vir esses grandes aprendizados que não vão vir da IA, vão vir da nossa cabecinha mesmo. Eu concordo demais com o que vocês trouxeram. Acho que tem, para mim, conectado ao que você falou, Cláudia, um senso de discernimento, porque muita coisa vem da IA, mas será que tudo se aplica, né? Quando a gente faz um e-mail e passa, né, pela IA, às vezes eu falo, nossa, mas essa não sou eu não falo dessa maneira, né? Então, eu acho que tem muito essa conexão. E, Mo, com o que você falou, eu também me conecto muito com a questão da sensibilidade, que para mim é empatia, que é você se colocar no lugar do outro. 100%. Né? E, então, eu acho que tem muitas dessas coisas. Também tenho refletido muito, que eu falo, bom, como é que a gente vai se diferenciar? Né? Que a gente fala, daqui a pouco, onde eu vou agregar valor nesse novo mundo? Então, eu acho que muito do que vocês pautaram, eu acho que a gente cada vez mais tem um senso, uma habilidade da flexibilidade, da adaptação. Porque a mudança agora é a nova realidade, a constância é a mudança. É muito diferente do passado. Eu fui num evento que falava, antigamente a gente aprendia uma profissão, uma habilidade, a gente usava ela por 30 anos. Hoje o que a gente aprende, quanto tempo tem de validade? Então a gente está numa constante adaptação. Eu volto no aprendizado aqui que a gente estava conversando, mas acho que são muito conectadas aqui as coisas que a gente Eu estava pensando aqui, né? Porque essa pergunta ela é complexa, mas assim eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando aqui, refletindo. Eu acho que também tem um ganho bastante significativo que é no nosso aprendizado, né? Assim, eu acho que hoje, quando eu uso o notebook LM, por exemplo, para fazer algumas análises, eu ganho horas de trabalho. Eu ganho muitas horas de trabalho e isso me dá tempo para eu ser mais profundo e estudar uma outra coisa que eu quero entender, né? Então, eu acho que ela é uma ferramenta que potencializa a sua criatividade, a sua inteligência. E eu falo da sensibilidade porque eu acho que a forma como você vai interpretar é que vai mudar tudo, né? Isso mesmo, muito bom. Mais alguma pergunta? Cadê as corajosas, corajosos? Não, ela é simples, mas eu acho que vai abraçar tudo que foi falado aqui. E parabéns, né? Foi muito bom. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho à sua filha de 10 anos atrás, ou à sua versão mais jovem, sobre como ser uma mulher forte, determinada e sábia, que foi muito falado aqui, né? Qual seria esse conselho? O que você diria para ajudá-la a navegar pelas complexidades que hoje a gente encara, ainda como mulher, no século XXI, né? E da vida e alcançar nossas metas, nossos sonhos, as nossas realizações, que muitas vezes a gente deixa para trás por mérito de outras coisas. Muito Olha, bom. eu acho que minha filha tem 27 anos, né? Então, acho que eu criei minha filha pensando nisso o tempo inteiro. Só que eu aprendi que você muda o seu pensamento ao longo da jornada dela. Porque ela não está aqui para que eu ensine ela está aqui para que ela me ensine. E ela me ensina todos os dias. E o aprendizado que eu tive e que eu falo para ela hoje, ela não tem que ser quem eu quero, quem eu idealizei, né? Ela tem que ser feliz. Então, acho que o conselho que eu daria para quem está começando a ter filhos
cada filho é diferente do outro. Não adianta você achar que você vai colocar no colégio que você quer, que vai ser o que você quer, porque o colégio certo para o seu filho não é o que você quer. É o colégio que é melhor para cada um dos seus filhos, né? Cada um tem um estilo. Então, eu daria um conselho, daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco não, daqui uns 10 anos acho que eu vou ser vó, mas quando eu for, eu acho que o que eu ensinaria para minha filha é respeite a essência daquele ser humano que você está criando, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de ensinar os valores, o que é ético, o que é correto, o resto faça você mesmo e seja feliz. Olha, eu acho que eu daria um conselho para mim mais jovem, assim, que é o conselho que a Fê estava falando agora há pouco, né? Daquele empurrãozinho do vai que dá. Porque eu acho que na minha vida, eu acho que assim, eu sempre tive muitas situações que pareciam oportunidades que eu não ia conseguir, de alguma forma, aproveitar ou compreender. E eu sempre tive que desenvolver um pouco essa força interna para continuar seguindo e acreditando. Mas eu gostaria muito de ter alguém que me desse aquele empurrãozinho e falasse, não, vai que dá, que você vai conseguir. E eu acho que, de alguma forma, eu não tive tanto isso ao longo da minha jornada, da minha carreira. Então, eu acho que eu gostaria de ter sido essa pessoa e eu tento ser assim para as pessoas que estão próximas de mim. E para mim acho que é muito parecido com isso. Para mim, acho que que eu faço, tento fazer, né, o meu melhor com a minha filha, com meu filho, mas principalmente as mulheres, muitas vezes a gente traz isso, a gente falou da síndrome do impostor. Eu falo isso de alguma forma inconscientemente para ela, sempre acredite em você, sempre acredite nos seus sonhos. Né? E muitas vezes eu falo, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Óbvio que eu sou a mãe. Mas, assim, do mundo para fora, né? Porque a gente está preparando os filhos para encarar o mundo lá fora, acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite que vai dar. Né? Então, para mim, é isso, é empoderá-la o suficiente para que ela possa encarar qualquer situação lá fora, de cabeça erguida, né? E que ela possa realizar os sonhos dela, né? E que isso permita que ela faça boas escolhas. Eu falo, afinal, as escolhas quem vai fazer é ela, né? Eu não quero fazer por ela, mas eu quero empoderá-la o suficiente, deixar ela preparada para ela fazer escolhas e ser feliz. De novo, eu estava pensando aqui. Eu acho que tem um ponto também que é divida suas fraquezas também, seus medos, porque é muito difícil às vezes também para os seus filhos, quando eles olham para você e falam assim, nossa, mas você é tão forte. Não, eu não sou tão forte. Né? Porque, às vezes, também eles querem ser fortes o tempo inteiro, porque você demonstra ser forte o tempo inteiro. Então, divida as suas fraquezas também. Muito bom. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. Então, eu vou fazer a última. Né? Maria levantou. Mônica, você falou muito da parte da gente precisar dedicar tempo para estudar. O mundo está mudando, cada vez mais a gente tem menos tempo, né? O tempo, a gente estrala o dedo, o tempo passou. E você deu uma ideia maravilhosa no seu time, né? Que vocês se dividem para estudar. Como que você daria dica para gente que talvez não tenha uma liderança que puxe essa parte do estudo em si, né? Com o produto mudando, todo dia a gente tem que saber uma funcionalidade nova, a gente está sendo cobrado para cada vez ser um pouco mais técnico, mas a gente não tem tempo para parar e estudar, porque a gente está o tempo todo correndo e trabalhando e a gente não consegue parar para focar nisso. Excelente pergunta. Eu acho assim, a gente se autossabota no nosso dia a dia. A gente tem que priorizar isso. Então, se a gente não parar e tirar e colocar no seu calendário que você vai ter uma hora, se vai ser antes do trabalho, se vai ser na hora do almoço, se vai ser depois, se vai ser durante, você tem que colocar na sua agenda. Eu tenho falado muito isso para os meus clientes, até porque tem um dia a dia na vida de um executivo que ele tem que bater meta, ele tem que entregar resultado. E quando ele vai parar para estudar? Então, eu convidei alguns executivos, por exemplo, para a gente fazer uma mentoria de inteligência artificial. De 15 que eu convidei, só 7 aceitaram e 4 seguiram. Porque eles estão presos na agenda. Só que eles não estão pensando no futuro deles.
Então, a reflexão, e quando alguma amiga minha fala, eu não consigo, coloca na sua agenda, né? Porque eu também, gente, se eu deixar, eu fico, não consigo. Então, eu acho que tem que ter uma disciplina. Se eu colocar terça-feira, das 8 às 9, das 11 às 12, ou do meio-dia, eu vou tirar 1 hora, coloca na sua agenda como se fosse uma reunião. Você vai conseguir. E eu acho que outra dica são as mentorias, né? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente pensa em estudo, em estudar, a gente pensa em pegar um livro, fazer uma pesquisa, né? E ler um artigo, etc. E eu acho que tem pessoas que aprendem muito nas relações, né? Então, uma coisa que eu costumo fazer e que, para mim, funciona muito bem é trabalhar com mentores diferentes em áreas diferentes, que são áreas que eu quero me desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um mentor que é maravilhoso, um Googler aqui, o Ed, que é o meu mentor que me ajuda em gestão de pessoas. É uma pessoa fantástica e os nossos papos se concentram nisso. E ele é uma pessoa que estuda muito sobre isso também, me traz muito conhecimento. Eu tenho outros mentores mais focados em estratégia. Eu tenho uma mentora que ela vai me ajudar um pouco a lidar como que é ser mulher, né, dentro do mercado de trabalho hoje, tomar decisões, etc. Então, eu acho que é uma combinação, né? Eu acho que você priorizar tempo para você estudar, de fato, né, pegar o livro, ler e pesquisar sobre aquilo, mas eu acho que as mentorias também são fonte de aprendizado e eu acho que no nosso dia a dia muito corrido, às vezes elas são uma forma também de você encaixar aquele almoço com aquela pessoa que você admira. Você tem que almoçar, né? Convida alguém para almoçar com você. Boa! Convida, inclusive convidem a gente, viu? A gente adora almoçar e bater papo sobre vários assuntos. Mas eu acho que é uma forma muito gostosa de aprender também, né? Quando você identifica algo que você admira no outro. E eu acho que o mentor sempre também vai ter algo a aprender com você. Então, é uma troca, assim, muito bacana. Bacana. Acho que para mim, Amor e Clau resumiram super bem. Acho que além desse ponto, eu traria pessoas que hoje já estão usando no dia a dia, que também é um pouco disso. Sentar do lado daquela pessoa e falar, me conta aqui um pouquinho mais como você fez. Só isso já é um aprendizado. Cursos, existem cursos rápidos, enfim. Acho que tem maneiras mais teóricas e mais práticas de aprender. E uma outra maneira de ver, que às vezes eu penso assim, o que a empresa espera de mim? E o segundo o que eu quero para mim? E aí, quando eu entendo o que eu quero e não vejo aquilo para um curto prazo, mas vejo uma visão mais de médio e longo prazo, me ajuda até a digerir melhor aquilo. Não é uma obrigação que a empresa quer, é para mim, é como eu quero minha carreira lá na frente. Então, eu acho que muda, às vezes, a maneira da gente ver, de reservar tempo e ser mais estratégico até na forma e no que você vai estudar. Então, eu acho que é também uma outra maneira de ver. Muito bom. Muito bom, excelente. Bom, chegamos no final, é uma hora triste, porque a gente ficaria aqui horas, né? A próxima vez a gente vai ter que marcar um almoço com vocês para fazer as perguntas para vocês. Vamos lá, a gente vem. Bora. Vai ser uma honra. Bora. E eu até tava brincando aqui que deu vontade de fazer parte desse grupo das amigas. Vamos fazer uma dessas perguntas. Salva não deu, gente? Deu vontade, não deu? Quem é que não gostou dessa ideia e também quer fazer parte? Não, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Por vocês estarem aqui conosco. A gente sabe da responsabilidade, quanto é difícil ser vulnerável, porque aqui todo mundo aqui, né, foi vulnerável realmente de compartilhar várias histórias inspiradoras, mas histórias também difíceis, né, que tocam muito aqui nosso coração, na nossa alma também. Então, quero agradecer demais, tá, por vocês compartilharem. E muito obrigada também a todos vocês que estão aqui com a gente. Isso aí, vamos bater palma porque essa mulherada merece mesmo. Merece demais, todas nós aqui. Porque a gente também sabe, né, falando dos pratinhos, todo mundo aqui também tem responsabilidade em casa, né? Tendo um pet, uma criança, um amigo, até mesmo sozinha, a gente olhou e falou assim, eu vou priorizar, eu vou estar aqui, que foi o que você falou. Então, fizemos escolhas. Então, obrigada por vocês escolherem estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, TPM. Valeu, TPM. Bora seguir. Bora seguir.